Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Rapaziada, como é que vocês estão? Hoje foi um dia aí muito especial, né? O dia da convocação da Copa do Mundo, Brasil na Copa. E vamos falar muito, mano, dos convocados. Vamos fazer uma análise aí dos convocados da Copa. O Ney foi, já era esperado, ficou esse mistério no ar. Mas eu penso assim, era só um mistério mesmo. Mas eu sempre achei que o Ney realmente iria carimbar a vaga na Copa. Primeiramente, antes da gente começar o vídeo, peço desculpas pra vocês aí, mano, a minha voz tá meio, né, tá meio estranha, minha voz é um pouco rouco. Faz uns dias aí que tô resfriado, mano, tá foda. Peguei um resfriado aí, tava gripado, e aí minha voz tá meio ruinzinha. Mas vamos tocar o barco aí, vamos fazer os vídeos aí do canal e seguir a pegada do canal, rapaziada. Vamos falar aí da lista do Ancelotti, né, tão esperada aí, né, esse evento que teve aí no Rio de Janeiro, dos convocados para a Copa do Mundo, o Brasil rumo ao Hexa, rumo à sexta estrela. E a gente vai falar muito aí dessa convocação. Eu vou trazer no vídeo de hoje aí, rapaziada, a minha análise dos convocados. Pra mim, eu já adianto pra vocês, pra mim foi uma quase, não chegou a ser, mas é uma quase perfeita escalação. Quase. Não chegou a ser uma escalação perfeita, uma convocação perfeita. É quase perfeita. E eu vou explicar no vídeo por quê. Bom, a gente vai deixar aí na tela os convocados, como todo mundo já sabe, né? Seleção brasileira, os convocados aí, então vamos pelas posições. E depois de trazer os convocados, a gente vai falar, na minha opinião, cada posição. O que eu achei, se eu achei correto, se eu achei errado, se tá legal, se não tá. E aí eu quero que vocês comentem bastante, coloquem nos comentários também o que vocês acharam aí da minha análise, se vocês gostaram ou não, concordaram ou não, beleza? Ó, vamos lá então, rapaziada. Os goleiros aí, como todo mundo sabe já então, é o Alisson aí, né? O Alisson, o Ederson e o Everton. Os defensores, o Alexandro, o Bremer, Danilo, Douglas Santos, o Gabriel Magalhães, o Ibanez, o Léo Pereira, o Marquinhos e o Wesley. Os meias, mano, o Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá, rapaziada. E pra fechar a lista, a mais aguardada da lista, que são os atacantes, né? Os atacantes aí, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Júnior. O Ney vai pra Copa, senhoras e senhores, a quarta Copa do Ney. O maior artilheiro da história da seleção brasileira. Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Beleza? Essa é a convocação da seleção. Agora, mano, a gente vai pra minha análise aí do que eu acho, mano, que o professor acertou e o que ele errou, tá? Goleiros, vamos lá, vamos falar de cada posição aí da convocação, beleza? Goleiros, Alisson. Vamos começar falando dos goleiros com Alisson. Alisson, ok, era o nome mais aguardado, que provavelmente vai ser o titular da Copa. Alisson, ok. Ederson, fiquei meio na dúvida ali do Ederson, mas, beleza, né? Ederson. E o terceiro nome, Everton. O Everton, eu só concordaria, vamos lá. Eu só concordaria em convocar o Everton se fizesse uma troca. Eu vou explicar o porquê. Alisson, Ederson. O terceiro goleiro, eu não levaria o Everton. Eu levaria o Hugo Souza do Corinthians, que eu acho que ele cata demais. Tá numa boa fase. E detalhe, mano, um detalhe que ninguém se ligou. Eu acho que ninguém lembrou disso ou não se tocou. O Hugo Souza, ele é pegador de pênalti, mano. O cara pega muito pênalti. O cara é um paredão na hora dos pênaltis. O cara fecha o gol, rapaziada. O cara fecha o gol. Vamos supor uma decisão de semifinal ou de título, final de Copa do Mundo. Vamos supor que o Brasil chega numa final de Copa ou numa semifinal. Decisão por título ali nos pênaltis. Uma vaga pra final nos pênaltis, na semifinal. O Hugo Souza, mano, ele poderia entrar aí no segundo tempo, de repente no lugar do Alisson, substituir o goleiro e ir pros pênaltis, mano, pra ajudar o Brasil. É uma ideia que eu tenho aí que seria muito boa. Ele pega muito pênalti, o cara é um paredão. Então eu levaria o Hugo Souza, pelo menos pela decisão dos pênaltis aí, cata muito. E o Alisson não me passa essa confiança de ser pegador de pênalti. Vide a última Copa do Mundo contra a Croácia em 2022, né, rapaziada? Então assim, se fosse para levar realmente o Everton, então eu faria uma troca. Eu levaria a Alisson. E aí no lugar do Ederson eu botaria o Everton e o terceiro goleiro, Hugo Souza. Então seria Alisson, Everton e Hugo Souza. Poderia ser assim também. Alisson, Everton e Hugo Souza. Podia ser assim dessa forma. Mas como o Ancelotti gosta muito do Ederson, mano, então vai Alisson, Ederson. E eu iria com o Hugo Souza como terceiro goleiro, mano.
Porque pra mim, desculpa, entre todos esses, Alisson, Ederson e Everton, o Hugo Souza que é pegador de pênalti, mano. O cara cata muito pênalti. E numa dessa pode ser muito útil pra seleção. Numas quartas de final, numa semifinal de uma Copa, numa final, numa decisão valendo taça, mano, valendo título. O Hugo pode fechar o gol numa decisão de pênalti e o Brasil conquistar o Hexa através aí de pênaltis defendidos do Hugo. Então achei uma sacanagem não levar o Hugo pra Copa. Eu achei isso principalmente pela decisão de pênaltis que ele pode fechar o gol aí. Bom, essa é a minha opinião de goleiro, rapaziada. Bora pros defensores agora. Bom, Alexandro, ok. O Bremer, ok. Danilo, aí eu acho que o Ancelotti errou, mano. Minha opinião, ele errou. Por que eu acho que ele errou, mano? Eu não consigo ver nada no Danilo. Desculpa. Ah, que o Danilo fez o gol do título da Libertadores contra o Palmeiras aí pelo Flamengo. Nossa. O Gabiru, o Adriano Gabiru lá, o maluco lá, o tal do Gabiru, fez o título do Mundial do Inter em 2006. Grande bosta. O Gabiru fez o título do Inter, o Mundial do Inter em 2006. Grande bosta, entendeu? Então assim, eu não vejo nada demais no Danilo. Não consigo ver nada, mano, nada. De fato, assim, esse cara é diferenciado. Esse cara marca muito, esse cara sobe bem pro ataque, apoia bem, cruza bem pra área. Eu não sei, eu não consigo ver nada nesse Danilo. Pra mim é água de salsicha, mano. Não consigo ver nada de bom nesse Danilo. Eu acho ele muito ruim. Tem um jogador que tá despontando aqui no futebol brasileiro, que aliás tá na pré-lista, que eu levaria no lugar do Danilo. No lugar do Danilo. Eu levaria o Vitinho. O Vitinho do Botafogo, que ele tá na pré-lista do Ancelotti. Eu levaria, ele tá jogando muito. Muitos brasileiros torcedores comentam bem do Vitinho do Botafogo. Eu levaria o Vitinho do Botafogo no lugar do Danilo, tá? Que tá voando, tá jogando demais aí, tá numa boa fase. Douglas Santos, aí fica também aquela dúvida, rapaziada. O Douglas Santos, mano, porque, assim, é muita dúvida, né? Muita dúvida que vem aí na cabeça, porque também tem o Carlos Eduardo, né? Que joga na Inter de Milão, e também tá numa boa fase. Mas Douglas Santos até aí tá ok, que também tá jogando bem, né? Gabriel Magalhães, zagueiro, ok. Ibañez, aí que eu sou também totalmente contra. Eu não vejo, eu achei o Ibañez igual o Danilo, um verdadeiro água de salsicha. Não consigo ver nada de diferente nesse cara. Eu não gosto do futebol dele, eu não sei, não vejo nada de extraordinário de diferente. Da mesma forma que o Ancelotti tá levando o Neymar, por acredito que, não só pelo futebol que o Neymar tem, que é o cara que desequilibra nos jogos, pode decidir pro Brasil, mas também a idade do Neymar, a idade, não só a idade do Neymar, mano, mas a experiência do Neymar também. Então, rapaziada, na defesa, eu faria o mesmo que foi feito pelo Neymar, que é levar o Thiago Silva. Pra mim, coloquem uma pergunta que eu faço pra vocês. Quem é melhor, Ibañez ou Thiago Silva? É simples, mano. É esse ponto de interrogação pra vocês responderem aí. Thiago Silva ou Ibañez? Quem que vocês acham que é melhor? Porra, velho, me desculpa. Ibañez perto de Thiago Silva é um... Porra, é um juvenil, é um juvena. Perto de Thiago Silva. Cara, mesmo pela idade, mesmo com a idade mais avançada, o Thiago Silva tem igual o Neymar experiência de Copa. O cara é experiente, o cara é mais velho, mas tem experiência de Copa. Joga fino, eu acho que ele é um baita zagueiro. Então assim, no lugar do Ibañez eu levaria o Thiago Silva, mano. Eu levaria o Thiago Silva, tá? No lugar do Ibañez. Léo Pereira, ok. Achei muito boa a convocação. Marquinhos, né, rapaziada? É ó concurso, não tenho o que falar. É unanimidade de todos do mundo do futebol. Marquinhos convocado. O Wesley também meio que igual o Marquinhos, é unanimidade. Baita lateral. Vamos pro meio campista aí. Meio campistas aí. Bruno Guimarães, ok. Casemiro, ok. Danilo do Botafogo, ok demais, mano. Joga muito, tá jogando demais. Merece muito a Copa o Danilo, mano. Danilo joga pra caceta, joga muito. Muito bem a convocação. Agora, esses outros dois nomes, mano. Rapaziada, me perdoa, rapaziada. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Nada contra, não gosto muito do futebol do Fabinho. E pior ainda o Lucas Paquetá, mano. Nada contra, mano. Nada contra. Mas, mano, é muita ruindade, mano. Muita ruindade. No lugar do Fabinho, eu levaria o João Gomes, ex-Flamengo, né? Agora jogador do Wolverhampton. No lugar do Fabinho, eu levaria o João Gomes. E no lugar do Lucas Paquetá, pasmem, pode ser que vocês vão se assustar com o nome que eu vou falar.
Mas no lugar do Lucas Paquetá, eu levaria um cara que é um jogador que está se destacando muito no futebol brasileiro. É um jogador que sabe segurar o jogo quando precisa segurar. É um jogador que sabe acelerar o jogo quando precisa acelerar. É um jogador que dá lançamento. É um jogador que dá enfiada de bola. É um jogador que deixa o companheiro na cara do gol. É um dos melhores meias do futebol brasileiro hoje. Está jogando demais aí. Está jogando muita bola pelo Cruzeiro. É o nosso Matheus, né? O meia do Cruzeiro aí, nosso querido Matheus Pereira, mano. Eu convocaria o Matheus Pereira no lugar do Lucas Paquetá. Pra mim, merece mais seleção do que o Paquetá. O Matheus Pereira joga muita bola. É um dos grandes meias do time do Cruzeiro. É um cara que tá se destacando, que aliás, pra quem não sabe, ele também tá na pré-lista. Tá na pré-lista do Ancelotti. Então assim, eu levaria o Matheus Pereira para o lugar do Paquetá e convocaria o Matheus Pereira pra Copa. O moleque joga muito, joga demais, arma a jogada. Aquele verdadeiro meia armador clássico, mano. É o meia armador clássico, que pode deixar um companheiro na cara do gol, pode deixar um jogador na cara do gol. E é isso, eu acho que pra mim é um cara, incrível, joga muita bola. Eu colocaria no lugar do Lucas Paquetá sem dúvida. Essas seriam minhas duas modificações no meio. Sai Fabinho, entra o João Gomes do Wolverhampton e sai o Lucas Paquetá para a entrada do Matheus Pereira. Eu jogaria o Matheus Pereira do Cruzeiro. E aí, rapaziada, bora falar dos atacantes agora. Também teve erro aí do Ancelotti, eu acho que ele errou aí. Endrick, unanimidade também, todo mundo falando do Endrick, joga muito, agora vai se reapresentar no Real na próxima temporada, vai voltar pro Real Madrid. Nada a falar do Endrick, muito boa convocação. Gabriel Martinelli, ok. Igor Thiago, senhoras e senhores, esse cara me surpreendeu demais. Joga muito, é o vice-artilheiro da Premier League. Se eu não me engano, só perde pro Haaland. Vice-artilheiro da Premier League, muito merecido. O moleque merece demais, o Igor Thiago. Luiz Henrique, merecido também, jogador do Zenit, ex-Botafogo. Ajudou o Botafogo na conquista da Libertadores. Joga demais. Matheus Cunha, muito bem acertado também. Joga muito, muita bola. Também muito bem merecida a convocação. E o atacante, né, o Ney, não vou nem fazer mistério, Neymar, unanimidade do Brasil e do mundo. Todo mundo queria o Neymar, tinha que estar na Copa, tem que estar na Copa. É o diferencial, é o cara que pode pegar a bola aí, mano, fazer o gol do título, pode decidir. Neymar, maravilhoso, não tem o que falar. Rafinha, ok. E Vini Júnior, ok. Pra mim, esses homens também perfeitos. Então assim, o Endrick ele acertou, o Martinelli ele acertou, o Igor Thiago ele acertou, o Luiz Henrique ele acertou, Matheus Cunha ele acertou, o Neymar ele acertou, o Rafinha ele acertou, o Vini Júnior ele acertou. O Ryan, vamos lá, o Ryan tá em boa fase, tá jogando bem, ok, um bom jogador. Mas aí o Ryan me deu grande dúvida. A pergunta que eu deixo pra vocês no ar, quero que vocês respondam é a pergunta: Pedro do Flamengo ou Antony do Betis, será que não poderiam entrar no lugar do Ryan? Essa é a grande pergunta, rapaziada. Nada contra o menino Ryan, mas eu convocaria um dos dois no lugar do Ryan. Ou Pedro ou o Antony, tá? O Pedro ou o Antony. Eu acho que merecia uma chance aí na seleção aí. Pedro ou Antony. Nada contra o Ryan, mas eu acho que um desses dois merecia uma chance na Copa do Mundo. Então é isso, rapaziada. Então essas seriam as minhas mudanças. A Alisson ali, o goleiro, como eu falei pra vocês, teria que entrar o Hugo Souza no gol. Pra mim, o Hugo Souza, é o que eu falei pra vocês, o Hugo Souza no gol. Nos defensores é que eu falei, Thiago Silva tinha que entrar nessa seleção. Thiago Silva tinha que ser convocado aí pra jogar e não foi. Meio campo, o Fabinho tinha que sair pro lugar do João Gomes. O Matheus Pereira no lugar do Lucas Paquetá. E o Ryan saindo para a entrada do Pedro ou do Antony. Essa é a minha opinião que ele poderia ter feito. Aí sim seria, para mim, a convocação aí perfeita da seleção, sem erro nenhum. Convocação perfeita. Mas o professor errou, e errou feio, mano. Então levar Paquetá é rir da cara do torcedor brasileiro. A não ser, mano, que o Paquetá quebre as pernas de todo mundo, e principalmente eu queime a língua com o Paquetá, dele chegar na Copa e virar um Zico. Ele chegar na Copa e virar um Ronaldinho Gaúcho na Copa e destruir, fazer o que vocês imaginam aí de arregaço nos jogos. Só se for isso. Porque, mano, pra mim é rir da cara do torcedor brasileiro, rapaziada. Paquetá é piada. Paquetá é piada, de mau gosto. Danilo, o do Flamengo, o zagueiro, o lateral, é piada de mau gosto.
Entendeu? Bom, enfim, essa é a minha análise aí da convocação da Copa. Quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam aí, rapaziada. Comentem muito. E temos sim chance do título do Hexa, mas podia ter, né, finalizado com esses concertos aí na convocação, de ter tirado esses caras e colocado os que eu falei aí. Que eu acho que o Brasil viria realmente mais forte pra Copa. É nóis, rapaziada, tamo junto, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo, comente muito, tamo junto aí, mano. Valeu!